Muito bem, vamos para mais uma aula assíncrona e hoje eu vou falar novamente sobre as três vertentes da proteção internacional, lembrando que já foi tratado o tema do sistema universal, do sistema onusiano. Na aula passada eu falei, das três vertentes, comecei a especificar, falei das características dessa proteção internacional, comecei a especificar o sistema universal, detalhei, como funciona o sistema onusiano. E agora vou entrar nos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Então a gente pode ver um quadro geral de funcionamento desse sistema das Nações Unidas, que se subdivide, em sistema de tratados e sistema extraconvencional, e possui aí uma forma de pressão, de proteção, de tutela, mas também de fiscalização dos países, para que eles passem, respeitem, se comprometam a respeitar os direitos humanos. Os sistemas regionais, eles são divididos em três. Eu tenho o sistema africano, o sistema interamericano, e também o sistema europeu de direitos humanos. Esses três sistemas regionais, eles se dão no seio de organizações regionais, de organizações internacionais que são interestatais e que são muito semelhantes às Nações Unidas. Elas têm a mesma finalidade das Nações Unidas, estabelece muitas vezes um sistema de segurança coletiva, princípios de promoção da democracia, dos direitos humanos, como muito a exemplo da Carta das Nações Unidas, mas não se confundem com o sistema universal. Eles replicam o modelo dessa organização internacional, mas eles congregam países no âmbito regional. E aí tem uma questão territorial mesmo, que envolve o interesse desses países em cooperar de forma multilateral em diversos temas aí das relações internacionais. Pois bem, então, nesses três sistemas, a característica principal que diferencia esses três sistemas regionais do sistema universal, nós vamos ver, é a existência de um órgão jurisdicional, de uma corte de direitos humanos, que tem uma função jurisdicional. Como a gente percebeu na aula passada, as Nações Unidas não possuem essa corte de direitos humanos que protege, cuja função é receber denúncias e processar denúncias contra estados por violação de direitos humanos. As Nações Unidas, como a gente viu, sim possuem uma corte, é a Corte Internacional de Justiça, a Corte de Haia, que serve, cuja competência ela é voltada mais para a solução de litígios entre os estados. O tema de direitos humanos pode passar pela Corte Internacional de Justiça, mas a finalidade dela não é receber denúncias por violações específicas de direitos humanos. Para ficar muito claro para vocês, nós temos que diferenciar, portanto, para ter essa clareza, nós temos que diferenciar que os sistemas regionais, esses três sistemas regionais, o grande diferencial é que eles têm um órgão jurisdicional. Um órgão que é uma corte, é um tribunal que tem a formalidade de um tribunal, terá juízes, terá regras, terá formas de processamento dessas denúncias, E os estados, não indivíduos. Os estados responderão por essas denúncias e poderão ser sentenciados por violação aos direitos humanos. A primeira característica é a existência de uma corte de direitos humanos, um tribunal de direitos humanos, todos esses três sistemas têm, e também a gente vai ver aí uma característica de que eles são constituídos, são sistemas que são criados e constituídos dentro de determinadas organizações internacionais, que são regionais. Então, esse sistema de proteção de direitos humanos regionais, eles se constituem, eles se desenvolvem dentro dessas organizações internacionais, cuja finalidade é mais ampla, que não é só de proteção aos direitos humanos. Então, o sistema africano, por exemplo, ele é presente, ele foi constituído, desenvolvido no seio da União Africana. A União Africana, ela substituiu a Unidade Africana, Ela é uma organização regional que possui aí, em 2002, muda de nome, passa a ser chamada de União Africana e possui aí mais de 53 membros. Depois, junto dessa aula, eu vou passar os slides correspondentes a essa aula também, e vocês vão ter um quadro comparativo entre os três sistemas regionais.
Lembrando que existem algumas informações desses quadros que não estão muito bem atualizadas, né? Então tem que atentar muito para o que eu estou falando em razão a esse quadro, porque esse quadro ainda não tem toda a atualização dos dias atuais. O sistema interamericano, ele é constituído no seio da OEA, a Organização dos Estados Americanos, né, que foi fundada em 1948 e é composto por quase todos os países da América, né, com exceção aí de Cuba e com exceção da Venezuela, que se retirou mais recentemente. Cuba, né, que foi retirada aí na década da Guerra Fria, e também a Venezuela, que se retirou depois, né, mais recentemente. O sistema europeu, ele se dá dentro de uma organização internacional regional chamada Conselho da Europa, que foi fundado em 1949 e que hoje possui 47 membros. Veja, o Conselho da Europa, e aí uma ressalva muito importante em relação ao sistema europeu, o Conselho da Europa não tem nada, né, que ver com a União Europeia. A União Europeia ela é uma organização internacional também, é verdade, mas voltada à integração regional. Né? Ela possui outras finalidades que são bem diferentes do Conselho da Europa. Tem até um órgão dentro da União Europeia que se chama Conselho Europeu, né? Mas que não nada a ver, não faz parte dessa organização regional mais ampla, que é conhecido como Conselho da Europa. Bom, cada uma dessas organizações, né, vai adotar um número diferente e um número específico de tratados sobre direitos humanos que vão regulamentar o funcionamento desses sistemas subregionais. Então, por exemplo, no sistema africano, nós temos a Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos, né, que é de 1986, e depois nós temos os outros protocolos. Em geral, quando fala carta, né, é a carta constitutiva ou pacto, o tratado internacional, a convenção multilateral específica, e os protocolos são também tratados internacionais, têm a mesma natureza dos tratados, mas que possuem esse nome protocolo por conta de ser uma complementação ao tratado anterior. Então, sempre que vocês virem, né, se depararem com o nome protocolo, ou protocolo adicional, ou protocolo mesmo, né, saibam que estão diante de um tratado que está complementando ou alterando um tratado anterior. Então, a Carta Africana, ela vai ser essa carta específica que estabelece direitos, né, o que são direitos humanos, né, detalhando os direitos, as categorias de direitos humanos que fazem parte da concepção de direitos humanos dessa organização internacional, regional, União Africana, e também depois vai ter vários tratados que complementam essa ideia. Bom, e é um desses protocolos, a Carta Africana, que irá criar, né, dentro do sistema da União Africana, a Comissão e a Corte Africana de Direitos Humanos. Uma questão bastante interessante em relação ao sistema africano é que a Carta de Direitos Humanos específica desse sistema regional fala também sobre direito dos povos, né? Ao contrário do sistema interamericano e do sistema europeu. Então, a Carta Africana ela possui uma diferença em razão do aspecto cultural, especialmente que a África possui, que é diferenciada, né? Então ela segue o padrão ocidental do sistema universal, mas ela vai colocar suas diferenças, especialmente em razão das etnias, né? Das diferenças culturais do sistema africano, que é bastante realmente marcado, né? Muito bem, no sistema interamericano, então fazendo aí um comparativo entre os três sistemas regionais, né? Nós temos a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, como eu falei, criada em 48, cuja carta mais importante, né, que constitui a OEA, é a Carta da OEA, também conhecida como Carta de Bogotá, que é de 1948, e junto com no mesmo ano, inclusive, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, lembrem vocês que essa Declaração Universal não é um tratado, né, é uma resolução da Assembleia Geral. Também a OEA adotou, né, uma Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, que também não é um tratado, que também é uma resolução da Assembleia Geral da OEA, né? E só lá em 69 que a OEA vai assinar, né, para os países depois ratificarem, os países da OEA, né, a chamada Convenção Americana dos Direitos Humanos.
ou o Pacto de São José da Costa Rica, que é o principal tratado, né, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que vai estabelecer direitos, né, e deveres, detalhando cada categoria de direitos humanos também, a exemplo do que acontece, né, no sistema africano e especialmente, né, no sistema europeu. Vejam vocês que a Convenção Americana ela é de 78, né, o Pacto de São José. Já a Carta Africana sobre Direitos Humanos ela é de 81, né, então ela vem um pouquinho mais tarde. Enquanto o Conselho da Europa, que foi fundado em 1949, né, a Convenção Europeia, né, dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais é de 1950. Então percebam vocês que o sistema regional de direitos humanos mais avançado, né, é o sistema europeu, porque ele foi constituído antes, né. Ele também tem vários protocolos adicionais que irão alterar ao longo do tempo essa Convenção Europeia de Proteção de Direitos Humanos, né, e vai constituir e vai alterando também os meios de funcionamento do sistema europeu. Então, o que eu estou dizendo, pessoal? Que existe os sistemas regionais, né, os sistemas regionais de proteção internacional, ocorrem no seio das organizações internacionais regionais, né, que no caso do sistema interamericano se constitui dentro da OEA, da Organização dos Estados Americanos. No caso do sistema africano, dentro da União Africana. E no caso do Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos, da chamada Organização Internacional, conhecida como Conselho da Europa, né, que foi fundada lá em 1949, mas cujo Tratado de Proteção já é de 1950. Então, além de, né, fazerem parte desses estados, os estados que são membros dessas organizações internacionais, eles de fato estarão sujeitos a esses mecanismos de proteção internacional dos direitos humanos. Mas a exemplo também, né, do que acontece nas Nações Unidas, né, a exemplo também do que acontece nas Nações Unidas, esses tratados estarão sujeitos à ratificação dos países, né? Então, o fato dos países fazerem parte da OEA, ou da União Africana, ou do Conselho da Europa, não os submete diretamente ao sistema de proteção na sua totalidade. A gente vai ver que às vezes a comissão, que faz parte, né, dessa estrutura, ela pode atuar, porque tem uma competência decorrente da Carta Constitutiva dessas organizações, mas há um limite, né? Se o Estado não ratificar os tratados de direitos humanos regionais, ele estará limitado. A fiscalização em relação a ele e a atuação, especialmente das cortes de direitos humanos, ficará bastante limitada. Não poderá alcançar em razão do princípio da soberania. Então, nesse sentido, parece semelhante ao sistema das Nações Unidas, né? Também em relação ao sistema de tratados. Claro, aquela ideia do sistema de soberania, em razão desse atributo aí, né, do sistema de soberania, é que os países podem ou não ratificar esses tratados, sujeitando, né, passando a se sujeitar a deveres, né, perante essas organizações internacionais, e no caso dos sistemas regionais, inclusive podendo ser julgados, né, julgados processualmente, quer dizer, num tribunal específico de direitos humanos, sobre a violação de direitos humanos. Agora, claro, eu falei do sistema regional e citei os principais tratados de cada um desses sistemas, né? Mas vários são os tratados. Então, eu falei dos tratados constitutivos mais importantes, que inauguram esses sistemas regionais, mas existem vários outros tratados que complementam, né, essas declarações fundantes, essas declarações principais. No sistema interamericano, e eu vou ressaltar agora, em geral, o funcionamento do sistema interamericano, que é o sistema do qual o Brasil faz parte. Então, só para que vocês saibam, né, para além do Pacto de São José da Costa Rica, a OEA já fomentou outros tratados de direitos humanos mais específicos. A exemplo do que ocorreu nas Nações Unidas também, né, tratados mais específicos de proteção mais específica sobre os direitos humanos. Nós temos também, na OEA, a Convenção Interamericana de Prevenção e Punição da Tortura, depois vocês podem ver lá nos slides também. O protocolo adicional à Convenção Americana, né, que é de 88, na área dos direitos econômicos, sociais e culturais, que é o que nós chamamos aí de segunda geração dos direitos humanos. Temos a Convenção Americana para a Abolição da Pena de Morte, né,
a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, que é de 1994, a Convenção Interamericana para a Prevenção, Punição e Erradicação da Violência contra a Mulher. Também temos no sistema interamericano a Convenção Interamericana sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas com deficiências, né? Então veja, o sistema interamericano, por exemplo, possui o Pacto de São José da Costa Rica e esses tratados, né, mais específicos, assim como nas Nações Unidas. Lembra, a Carta Internacional era a Declaração Universal e os dois pactos, né, de 66. No sistema interamericano, assim como no africano e no europeu, nós teremos o tratado mãe, vamos chamar assim, né, o tratado principal, e esse tratado principal vai ser complementado por tratados que são tratados multilaterais, né, no mesmo âmbito, que possui a natureza de um tratado de direito internacional público, mas que vão especificando, né, protegendo questões mais específicas e mais necessárias de direitos humanos, como eu acabei de citar aqui, a exemplo do sistema interamericano, né? Muito bem, dentro desse... Bom, e só para a gente deixar claro, né, também, para que vocês tenham clareza nesse tema, esses tratados, eles não são de ratificação obrigatória dos países. Isso é muito importante que vocês tenham consciência, né, que vocês fiquem atentos para isso. O fato do Brasil fazer parte da OEA não obriga diretamente a todos esses tratados que eu citei. O Brasil só passa a ser, né, obrigado a respeitar esses tratados e obedecer a partir do momento não que ele assina, mas que ele ratifica esses tratados, né? É apenas a ratificação que gera a obrigação internacional e que depois promove o que nós chamamos de responsabilização internacional. Veja, esse é um atributo, como eu disse, da soberania. Então, os Estados eles estão sujeitos a algum mecanismo de supervisão de direitos humanos nesses sistemas regionais? Sim, em geral, existe um organismo, né, que são as comissões de direitos humanos que atuam, foram constituídas antes até, muitas vezes, desses tratados mães, né, principais, e que vão decorrer de uma espécie de proteção da própria Carta Constitutiva dessas organizações internacionais, né? Mas, se o país deseja, né, se obrigar mais, ele vai ratificar esses tratados e os tratados específicos e estará sujeito também a obedecer à disposição desses tratados. Mas não é obrigado, né? Ele não é obrigado a fazer essa ratificação porque é o princípio soberano. Aí a gente entende por que essas organizações internacionais têm um papel importante na proteção de direitos humanos. Porque é uma diplomacia pró-direitos humanos, né? É um sistema que vai ter como função também principal que essas OIs promovam, né, estimulem os estados a ratificar esses tratados, promovam as conferências multilaterais, né, debatam sobre o tema, busquem redigir essas convenções de uma forma consensuada entre os países, né, entre os representantes desses países, para depois eles ratificarem e se comprometerem. Agora, uma vez comprometidos, estarão sujeitos a esses mecanismos, né, na medida do seu comprometimento. Então a gente vai ver como é que funciona isso. Dentro de cada sistema subregional, nós temos 2 organismos de supervisão específicos, né, desses tratados. Deixa eu só ver se está gravando, porque às vezes a gente falha, né? Então, eu estou dizendo que cada um desses subsistemas regionais possui 2 mecanismos, né? A gente fala que são uma função, são órgãos, né, duplos, 2 órgãos, né, 2 mecanismos. Bifásicos, né? Nesse sentido são bifásicos, porque uma denúncia ela tem que passar então por esses 2 mecanismos, uma comissão e uma corte, né? Então o sistema africano possui uma comissão de direitos humanos e uma corte de direitos humanos, né? O interamericano possui uma comissão interamericana de direitos humanos e uma corte de direitos humanos. O sistema europeu possuía um sistema bifásico, né, de uma comissão e uma corte. Foi até, né, buscando a referência do modelo europeu que os outros sistemas também foram constituídos de forma bifásica, né, com 2 organismos, comissão e corte. Mas o sistema europeu teve, né, uma alteração no seu funcionamento lá em 88 e um dos protocolos adicionais
extinguiu a comissão. A gente já vai entender por quê. Então, o sistema europeu ele é o único sistema de proteção regional, né, que possui a corte, mas não possui a função mais da Comissão de Direitos Humanos. Muito bem. É claro que os dados da tabela que eu apresento, né, sobre o volume de casos, sobre o número de queixas que já foram aceitas em cada uma das estruturas, né, está desatualizado, né, porque é muito maior já o número de casos. Né. Claro que o sistema europeu, que é mais antigo, que possui uma corte, ainda é o sistema que mais possui casos, né? O maior número de recebimento de casos. Deixa eu só ver se eu encontro aqui um dado mais atualizado para passar para vocês. Sobre o número de casos desse sistema subregional. Só um minutinho, por favor. Vou ver aqui o meu quadrinho, que acabou sumindo. Muito bem. Tá aqui. Muito bem, vamos lá. Achei que tinha aqui, mas não tem. Depois eu posso passar o número de casos, mas o que eu gostaria de deixar claro para vocês é que, claro, o sistema europeu, como é muito mais avançado, ele possui 1.000 casos por ano, né? São milhares de casos por ano, porque o sistema europeu, de fato, ele, ao não ter a comissão, todas as denúncias, né, que são levadas são diretamente levadas à corte. E isso aumentou o fluxo de recebimento de casos e também porque aumentou, né, o número de demandas, o conhecimento sobre o sistema regional, e isso promoveu uma maior dinamicidade, né, da Corte Europeia de Direitos Humanos. No sistema africano, desculpa, é o que mais tarde se desenvolveu. Então, o número de casos da corte, né, africana ainda é muito menor do que o próprio sistema interamericano, que ampliou os seus números de casos, né, de sentenças judiciais, especialmente pós-2000, pós-anos 2000. Então, até a Constituição, a implementação, a que os países começassem a ratificar e o sistema começasse a atuar de forma mais dinâmica, demora, né? Há um processo lento de adesão a esses sistemas subregionais. Pois bem, o mecanismo é sempre bifásico, então tanto o sistema africano quanto o interamericano são bifásicos. Tem uma comissão e tem uma corte, né? O interamericano também tem uma comissão e uma corte, o europeu não, possui só a Corte Europeia de Direitos Humanos. Bom, qual é a função da comissão, vou passar o slide aqui, e da corte? Por que existem esses dois mecanismos, né? Como é que funcionam esse sistema? Qual é a sistemática e a dinâmica de funcionamento, né? Muito bem. Para que seja levada uma denúncia a esses sistemas subregionais, eu tenho primeiro que buscar o que nós chamamos de esgotamento prévio dos recursos internos nos nossos sistemas de proteção nacional. Isso em função de um princípio que nós chamamos de complementaridade, né? Por quê? Quem tem o dever de proteger os direitos humanos, fiscalizar, implementar, né, indenizar e punir aqueles que violam os direitos humanos são os Estados nacionais. Esses sistemas internacionais de proteção, eles são complementares aos sistemas nacionais. Isso, na prática, significa o quê? Se eu sofro uma violação de direitos humanos no meu país, né, eu vou buscar uma reparação, ou em função, né, minha, ou de uma vítima, de um parente, ou de um coletivo de pessoas, né, eu tenho que buscar uma reparação, tanto na esfera criminal, quanto na esfera administrativa, no meu próprio país, né, em razão das leis do meu próprio país, em razão do ordenamento jurídico do meu próprio país. Se eu sofri uma violação de direitos humanos no Brasil, que tipo de violação? Qualquer tipo de violação, de qualquer categoria de direitos humanos, né? Sofri a violação ao meu direito à saúde. Então, veja, busquei um hospital, um familiar meu buscou um hospital, o direito à saúde no direito brasileiro é um direito universal, significa que todos têm acesso, independente de qualquer condição social. Não foi sempre assim, né? A lei do SUS que estabeleceu essa universalidade, porque antes tinha que ter
um comprovante aí de que era do trabalhador que era protegido, o trabalhador formal, né? Aquele que tinha vínculo de trabalho formalizado. Hoje não, sistema universal. Então, se eu sofri uma restrição a esse meu direito universal ao sistema da saúde, eu tenho que buscar uma reparação frente ao meu próprio Estado. Então, a partir da legislação brasileira, eu vou buscar uma reparação, né? Por acontecer um erro médico, um familiar meu foi negligenciado, né? Então ele teve danos em função dessa negligência. Esse hospital era público e, portanto, eu vou ter que buscar na justiça, né? Primeiro eu tento administrativamente uma reparação, depois eu vou para a justiça demonstrar que houve erro médico, que não foi atendido e que eu tive uma consequência danosa dessa omissão ou dessa ação, né, de um médico que pode ter errado, por exemplo, na conduta com esse paciente. E às vezes não estou falando nem de erro médico, né? Às vezes é de não atendimento mesmo, o mais elementar, né? A pessoa não conseguiu sequer o atendimento no sistema público para a doença, acabou falecendo, por exemplo, na porta do hospital. Essa violação pode ser reparada pelo Estado? Não só pode, como deve, né? Então, o familiar ou a vítima pode buscar processar mesmo o Estado por esse dano que foi provocado. Agora, se eu não tenho a resposta, né, ou se ela é muito demorada, né, se ela demora muito, né, anos para que tenha uma resposta, e eu não tenho, o Estado nem o sistema de justiça está funcionando para me dar essa resposta, aí sim eu posso buscar os sistemas internacionais de proteção. Pelo princípio da complementaridade. Eu só posso recorrer ao sistema internacional, né, se eu não obtive resposta ou a resposta é inadequada perante os tratados de direitos humanos. Porque eu posso ter tido uma resposta. Eu posso ter tido uma resposta negativa, inclusive da Corte Suprema, da Corte Constitucional. Ela pode ter negado o meu direito. E se eu considero que essa decisão do STF, né, da Corte Constitucional, ela viola um tratado de direitos humanos, eu posso, portanto, denunciar o Brasil por essa violação de direitos humanos. Então, veja, se a demora ela é contrária aos tratados de direitos humanos, que o Brasil ratificou e aceita e disse, né, que iria cumprir, ou se ela é muito morosa, se ela é demasiadamente demorada, eu posso recorrer ao sistema internacional. Professora, qual é o sistema internacional que eu vou recorrer? Ao universal, que eu conheci a aula passada, ou ao regional? Eu tenho uma discricionalidade em recorrer a um ou a outro, porque o Brasil faz parte dos dois. Então eu posso, sim, de fato, fazer uma denúncia no Comitê do Pacto Internacional de Direitos Civis da ONU. É possível. Mas eu posso também recorrer ao sistema interamericano. Se eu recorrer ao sistema interamericano, pelo mesmo fato, né, de violação de direitos humanos, eu não posso recorrer ao sistema universal e vice-versa. Se eu recorrer ao sistema universal, eu não posso recorrer pelos mesmos fatos, né, ao sistema interamericano, porque a gente não pode, a gente tem que evitar o que nós chamamos de litispendência internacional, que essa violação esteja sob análise de mais de um sistema, né, de proteção internacional. Então, eu elegi lá o sistema interamericano. E aí, o que eu faço? Como é que eu faço? Essa denúncia tem que ser encaminhada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, você pode fazer essa denúncia, formalizar essa denúncia perante a Comissão Interamericana. E este órgão, né, da OEA, ele vai receber essa denúncia, vai analisar o que nós chamamos de critérios de admissibilidade, para depois processar e tramitar essa denúncia. O que eu quero que vocês até agora, né, percebam é que, esgotada a possibilidade de proteção no direito interno, eu tenho essa possibilidade de denúncia no âmbito internacional. Muito bem. Se eu escolhi o sistema interamericano, esta denúncia ela tem que cumprir uma série de requisitos de admissibilidade. Só eu que sofri o dano, né, que sofri a violação, que posso fazer a denúncia? Não, pode ser uma ONG que possa fazer por você, pode ser um terceiro que possa fazer essa denúncia para você, desde que cumpra os critérios aí de admissibilidade. No site da OEA, da Comissão Interamericana, existe um formulário que você preenche, né, que faz a denúncia, estabelecendo lá as condições para que essa denúncia possa ser aceita pela comissão, e depois ela vai chamar, né, o Estado para responder a essa violação se ela admitir essa denúncia.
Então, a primeira diferença dos sistemas regionais é que são denúncias, né, de caráter mais individualizado, pode ser também de caráter mais coletivo, que são encaminhados diretamente para a comissão e não para a corte. Né? Não é possível encaminhar uma denúncia diretamente para a corte, porque a comissão tem um papel fundamental. Inclusive quando o caso vai para a corte, né, tanto africana quanto interamericana. No sistema europeu, como a comissão não existe mais, essa denúncia ela vai diretamente para a Corte Europeia. Mas contra quem é essa denúncia? Percebam vocês, essa denúncia é feita contra os estados, né? Os sujeitos de direito internacional, estados, que serão responsabilizados por essa violação. Né? Os estados quais? Os estados que ratificaram os tratados de direitos humanos, né? Ou que fazem parte dessa organização, né, internacional. Então, tem uma diferença. Né? A comissão, se um país não assinou, professor, e nem ratificou o Pacto de São José da Costa Rica, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. E aí, a comissão pode atuar perante os Estados Unidos? Ela pode se manifestar em relação à violação de direitos humanos contra os Estados Unidos? Sim, porque a comissão ela foi constituída não apenas, né, pelo pacto, ela foi constituída antes do pacto, em razão de uma competência da Carta de Bogotá, que constitui a OEA. Mas ela tem uma limitação em razão ao que ela pode fazer, né, do Estado que não ratificou a convenção. Então ela não vai poder levar o caso para a corte, por exemplo. Muito bem. Então, tem essa diferença, né? A atuação do sistema regional vai até onde os estados permitirem que a comissão, o sistema atue. Então, eu estava dizendo, nos sistemas bifásicos, qualquer denúncia passa primeiro pela comissão. A comissão, admitindo esta denúncia, irá começar o trâmite, iniciar um trâmite, né, que vai envolver chamar o Estado, né, para, especialmente, buscar um acordo, né, o que nós chamamos de uma solução amistosa. Muito bem, então a comissão recebeu uma denúncia minha de violação e ela vai analisar a admissibilidade. Deferido, né, a admissibilidade, reconhecida que aquela denúncia é admissível, ela vai chamar o Estado para contestar essa denúncia, para que responda sobre os fatos dessa denúncia. Dá um prazo para que isso aconteça. E começa todo um trâmite longo, né, em relação a esse Estado. De conversa, de diálogo. Então, depois da contestação, ela vai novamente produzir um relatório, fazendo com que o Estado, né, se sensibilize ou reconhecendo que o Estado violou os direitos dos tratados e fazendo recomendações a esse Estado, para que ele indenize a família, para que ele modernize a sua legislação interna. Então faz uma série de recomendações ao país, né, por essa violação. Mas se o Estado não acatar essas recomendações, o que pode fazer a comissão? Tem duas hipóteses. Se o Estado não acata a recomendação da comissão, tanto da africana quanto da interamericana, a comissão pode encaminhar o caso para a corte, né? E aí sim, o Estado será réu na corte, né? Ele passará a responder um processo, né, dentro de um tribunal jurisdicional. Então tem uma formação, tem um status de tribunal. Então significa que tem juízes, tem produção de prova, tem direito à defesa, até a produção e a emissão de uma sentença, onde os juízes irão ou não reconhecer que houve violação aos tratados de direito internacionais. Só poderá haver, né, se o país não acatou as recomendações, só poderá ser levado para a corte o caso se o país aceita a jurisdição da Corte Interamericana ou da Corte Africana de Direitos Humanos. Se o país não aceitou a jurisdição da Corte, ela não pode atuar, né? Mais uma vez, pelo princípio da soberania, né? Então, se o país não quiser, ele quiser só aceitar a competência da comissão, cabe a ele aceitar só a competência da comissão. E vocês vão me perguntar, bom, professora, claro, então o país não aceitou a comissão, ele não acatou a recomendação, e aí acontece o quê? Pouca coisa acontece. Essas recomendações são publicadas, né, anualmente publicadas pela Comissão Interamericana. Há uma forma de pressão, né, que em determinadas matérias, então a comissão pode dizer no relatório anual, né, quais são os principais problemas daquele determinado país que não acatou,
as recomendações que ela fez, mas, para além dessa pressão diplomática, não há muito o que se fazer. Agora, quando o país aceita a competência da Corte Interamericana e da Corte Africana, né, porque eu estou explicando os dois sistemas têm o mesmo tipo de funcionamento, aí sim o Estado passa a responder no polo passivo de um processo. E quem dá no polo ativo? As comissões. Então, veja, a comissão deixa de ser aquela que dialoga e busca uma solução amistosa com o país para passar a demandar os estados, né, diretamente na Corte Internacional, tanto na Interamericana quanto na Africana. Então, a comissão passa a ser a demandante do Estado na Corte Interamericana. Quem está no polo ativo não são as vítimas, né? São as vítimas, mas quem representa os interesses da vítima é a própria Comissão Interamericana. As vítimas podem até nomear advogados, né, que vão prestar uma assistência à comissão, podem acompanhar o caso, promovida essa possibilidade das vítimas acompanharem o caso, a tramitação do caso, né, vão ser ouvidas, né, vai ter a produção processual de provas, etc. Mas quem demanda o país, quem tem a função de representar os interesses da vítima, por que isso acontece, né? Quem atua no polo ativo? Porque justamente o Estado não, né, deu conta, não observou as recomendações que a comissão faz, e aí ela decide, né, enviar o caso para a corte. Quando que a comissão tem que enviar o caso à corte? Ela decide. E esse é, de fato, um critério discricionário da comissão, que poderá encaminhar ou não. Mas, em geral, a comissão vai escolher um caso de grande impacto, né, para aqueles países. Os casos que são paradigmáticos, né, casos que vão levar ao país, muito provavelmente, a ter efeitos e consequências, né, em outros casos semelhantes àqueles que está sendo levado para a corte. Muito bem, uma vez o caso na corte, então o Estado é chamado para se defender, quando a corte emite, né, encaminha esse caso quando a comissão encaminha esse caso para a corte vai receber essa denúncia da comissão e vai transformar em processo, né, vai receber o processo e vai começar a tramitação desse processo. E os juízes que compõem essa corte é que vão coordenar essa tramitação, e cabe a eles dar a decisão final, né? Mas qual é o direito que eles analisam, né? Qual é o direito que faz parte, né, de composição e de competência para que esses juízes possam emitir uma sentença? Os tratados de direitos humanos, né, de cada um dos sistemas regionais. Nesse sentido, os estados são chamados a se defender, tem o que nós chamamos de instrução probatória, né, vai ter oitiva de testemunhas, produção de provas, defesa, o que nós chamamos de ampla defesa e contraditório, quer dizer, o Estado vai ter chance de contestar aquilo que está sendo dito, né, terão audiências públicas e, ao final, se emite uma sentença judicial, né, então uma sentença que vai reconhecer se aquele Estado violou ou não os tratados de direitos humanos. E vai estabelecer não só o reconhecimento ou não dessa violação, como também vai estabelecer, aí sim, né, obrigações do Estado para fazer cessar, para indenizar, para reparar, né, para mudar, né, aquela condição de direitos humanos no seu território nacional. Existe um caso paradigmático, né, que é o caso... agora... Bom, o Brasil já foi condenado algumas vezes, peço desculpas do esquecimento aqui. O Brasil já foi condenado algumas vezes, né, pela Corte Interamericana, mas um dos casos paradigmáticos foi a questão de uma pessoa que acabou falecendo no hospital público psiquiátrico, né, porque foi vítima de tortura. E aí o Estado, não foi, o hospital era particular, mas o Estado não fiscalizou esse hospital, né? Então, depois de todo o processo interno, né, não ter sido resolvido, nem na comissão, o Brasil foi condenado, nesse primeiro caso concreto aí, contra o Brasil, por violação de direitos humanos, estabelecendo indenizações, né, para a vítima, por exemplo, estabelecendo... fazendo outras determinações para que o Brasil pudesse avançar no sistema de fiscalização e proteção dos estados.
deixa eu só lembrar, porque de fato eu esqueci, por um lapso da minha memória, o nome da sentença. Caso da OEA Brasil, vamos ver lá. Vocês podem entrar no site da Corte Interamericana de Direitos Humanos e lá terão todos os casos por país. Então é muito interessante, inclusive, que vocês ingressem no site para que possam ver as sentenças contra o Brasil. E há, dentro do sistema interamericano, um item, né, no site que se chama Sistema de Cumprimento de Sentença, verificação do cumprimento da sentença. Então a Corte, para além dela emitir uma decisão, né, de condenação ou não do Estado por violação de direitos humanos, depois ela vai acompanhar, né, se esse país adotou a decisão condenatória, se indenizou, às vezes até estabelece a obrigatoriedade do país fazer um marco público, né, para que aquela violação não seja esquecida, para que isso não se repita na história, como foi o caso do Guerrilha do Araguaia, que foi uma das últimas sentenças contra o Brasil, e a própria Corte Interamericana ela vai acompanhando, né, portanto, o cumprimento dessa decisão. Deixa eu só ver aqui, só um minutinho, por gentileza. É impressionante, eu já fiz tantas vezes esse caso, esqueci o nome do caso. Tenho certeza que muitos estão dizendo aí o nome do caso agora, mas eu já vou lembrar aqui. Bom, e no sistema africano é a mesma tramitação. Então a denúncia ela tem que obedecer os requisitos, né, os critérios de admissibilidade perante a comissão. O caso só vai, né, de fato, ao tribunal africano, né, se houver uma decisão da comissão para isso, né, e se de fato os países ratificaram e aceitarem a competência da Corte Africana. Já o sistema europeu, como eu falei, teve uma alteração na composição do tratado e a comissão não é mais bifásico, né? Então ele vai ser diretamente, ele funciona, as denúncias vão diretamente e por representantes dessas pessoas que sofreram a violação, processadas diretamente na Corte Europeia de Direitos Humanos. Então a Corte Europeia também, seguindo, né, os tratados internacionais de direitos humanos desta organização, ela vai analisar, né, se o país violou ou não tais tratados de direitos humanos e vai estabelecer uma sentença ou, né, dizendo que não houve violação ou reconhecendo essa violação por parte dos países. Então, a Corte Europeia de Direitos Humanos ela é uma referência, né, inclusive as suas sentenças têm sido referência para os sistemas nacionais, especialmente do sistema europeu, dos sistemas nacionais europeus de justiça, porque existem sentenças paradigmáticas, né, nesse sistema europeu contra países por violação de direitos humanos. Então também pode estabelecer uma indenização, também pode estabelecer a necessidade de regulamentar uma nova legislação para que os direitos humanos sempre sejam considerados de forma progressiva, né? Que a tutela desses direitos sempre seja no sentido propositivo, positivo, e nunca pelo princípio do retrocesso. O princípio do não retrocesso é que faz parte do coração do sistema de proteção internacional. Os países deveriam sempre avançar, né, na proteção, implementação, na composição de obrigatoriedade, né, desses acordos e tratados internacionais e não retroceder, né, não denunciar esses tratados, não se retirar dos mecanismos, né, de proteção, porque isso de fato significa um retrocesso grande em termos desse marco da proteção internacional dos direitos humanos. Em conclusão, a ideia era passar um panorama mesmo, né, em relação aos sistemas subregionais. O que nós vimos, né? Que esses sistemas regionais, eles são os únicos, né, sistemas que possuem um órgão jurisdicional de proteção, de condenação aos estados, né, e não indivíduos, né, e que as Nações Unidas não possuem um órgão de jurisdição dessa mesma natureza, que só esses sistemas regionais possuem, né. Então, o panorama geral é que essas denúncias podem ser encaminhadas, e são encaminhadas pelas vítimas no sistema africano e no sistema interamericano.
tem que passar necessariamente primeiro pela comissão. Quando os estados não adotam essas recomendações, o caso pode ser levado, pode, né, não é que ele obrigatoriamente será levado para a corte, desde que a comissão entenda que deve levar, esse é o primeiro critério, e segundo, e o mais importante é que se o estado aceitou a competência da corte para julgamento. Se o estado não aceita a competência da corte de direitos humanos, a corte não pode se manifestar, né? Porque quem atribui a competência de atuação contra o Estado é o próprio Estado. Né? É ele que quer assumir essa obrigação. Né? É ele que quer se responsabilizar. Por que ele faz isso? Porque quando ele faz isso, quando ele amplia, né, a sua agenda internacional de direitos humanos, isso pode ser bem visto para o comércio internacional, né, para a obediência de princípios nas relações internacionais. Enfim, o país quando aceita, né, esses mecanismos internacionais, eles podem de fato serem vistos de forma positiva nas relações internacionais, né? E eu agora tô ainda impressionante. Então, para finalizar, só quero trazer, eu gostaria que vocês entrassem de fato entrassem no site da Corte Interamericana. O Ministério Público lá tem toda a informação dos casos contra o Brasil, né? Mas tem um site, né, que é do Ministério Público Federal, que traduziu as sentenças para o português, então tem essa prerrogativa, mas se vocês entrarem lá no site da Corte, vocês vão conseguir, enfim, toda a informação sobre os casos contra o Brasil. São 9 ou 10 casos, já casos contenciosos, né, que nós temos contra o Brasil. E vocês podem fazer isso também em relação ao sistema africano e ao sistema europeu. Só quero, gente, juro, achar aqui o nome do primeiro caso. Um minutinho. Damião Ximenes. Para a gente finalizar a aula, foi o primeiro caso, né, que eu estava narrando para vocês, o caso de condenação, fugiu o nome do Damião Ximenes, o caso que decorreu de tortura, né, do falecimento do Damião Ximenes numa clínica particular. E aí a família buscou a indenização no Brasil, não conseguiu, e foi o primeiro caso onde o Brasil foi condenado por violação de direitos humanos, né? Porque o Brasil tem também o que nós chamamos de responsabilidade na fiscalização da proteção. Se o Brasil pode ser responsabilizado tanto por ação, porque o governo, o Estado, a estrutura de Estado mesmo deu causa à violação diretamente, né? Ou indiretamente, quando particulares dão caso, são responsáveis por essa violação, mas o Estado tem o dever de proteger e fiscalizar para que isso não aconteça. Então, o Estado pode ser responsabilizado ainda que ele não tenha responsabilidade direta sobre o caso, né? Ela tenha acontecido no âmbito privado, mas se faltou legislação que regulamenta, se faltou fiscalização, o Brasil pode sim ser responsabilizado. Então, muito interessante que a gente veja o caso do Damião Ximenes, porque foi o primeiro, né, caso de condenação, porque ele mostra bem, se vocês acompanharem, qual foi o caminho, o trâmite, né? Para finalizar, a sentença, a decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso da Maria da Penha, que resultou, né, aqui na legislação no Brasil da Lei Maria da Penha, é um caso típico, né, importante, também paradigmático, porque essa denúncia foi levada à comissão, não decorreu de uma sentença da corte, não, porque o caso não foi levado para a corte, mas decorreu de uma aceitação do Brasil em aceitar a modernização, uma recomendação da comissão em aceitar uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para atualizar, né, deixar mais progressivo
a proteção e os direitos, a proteção aos direitos da mulher, de acordo com as convenções específicas também sobre o tema no sistema interamericano. Bom, na próxima aula eu venho falar da terceira vertente, segunda vertente de direitos humanos, direitos refugiados, para depois falar da terceira vertente, que é o direito humanitário. Vejam vocês que só a primeira vertente nós temos já esse panorama geral, né, do sistema onusiano e os subsistemas regionais da UEA, europeu e do africano, que são sistemas mais especializados, né, inclusive como a jurisdição, né, um tribunal que pode condenar os estados, os países por violação de direitos humanos. Direitos refugiados é uma matéria específica e o direito humanitário também, são quase que especializações dentro desses temas, mas a gente vai ver, tem muita matéria ainda nessas três vertentes, que cada um tem o seu detalhamento, a sua diferença. Na próxima aula a gente vai ver as duas outras vertentes da proteção internacional dos direitos humanos. Grande abraço.